Boa noite a todos. Na minha opinião, não há efetivamente dúvidas. O presidente, com o ato da graça, extinguiu a pena do deputado Anel Silveira e, quando estando extinta a pena, as consequências também acabam sendo extintas. O deputado Daniel Silveira, na minha opinião, não perderá o mandato e vai disputar a reeleição. É o que eu interpreto deste processo que nós estamos discutindo agora, embora eu acho que o assunto está encerrado. O Supremo tomou a sua decisão e o presidente tomou a sua decisão, cada um dentro de suas prerrogativas. O presidente Jair Bolsonaro, quando ele dá o indulto individual, esse Instituto da Graça, ao Daniel Silveira, ele faz imediatamente após uma condenação do Supremo por 10-1, sem o trânsito em julgado. É inegável que tem uma atribuição presidencial do presidente para conceder indulto. No entanto, esse episódio em si está sendo visto como uma interferência do presidente da República, do Poder Executivo, no Poder Judiciário, como se o presidente da República, o Executivo, quisesse dar a última palavra. A gente sabe que numa democracia, deputado, a última palavra ela sempre é do Judiciário. E no nosso sistema ela é do Supremo Tribunal Federal, nem que seja para errar, né? Assim, os demais poderes têm que se curvar. O presidente da República não está interferindo numa atribuição e tentando ser uma espécie de revisor da decisão do Supremo, ou ter um poder moderador que só existe, por exemplo, no Império, não existe mais em constituições democráticas? Desculpa, eu discordo plenamente. A última palavra nesse caso é do presidente Bolsonaro, porque a Constituição lhe dá o direito de indultar pessoas que tenham sido condenadas. Então, está muito claro isso na nossa Constituição. Eu não vi nenhum conflito. O presidente fez no seu decreto, ele repetiu a sentença, né? Ele transcreveu a sentença do Judiciário, portanto, ele reconhece a sentença e, com o seu poder constitucional, anula os efeitos da sentença. Eu não consigo entender por que ainda se está discutindo esse assunto, se é um assunto superado. Agora temos outras questões para discutir. É justo que alguém queira debater se o Daniel Silveira está elegível ou não? Quando ele registrar a candidatura dele, alguém pode pedir a impugnação e isso será decidido, né? O mandato dele está valendo ou não? A Câmara dos Deputados vai decidir, se vier a plenário, se ele está ou não, vai continuar ou não aqui fazendo parte dos quadros do Legislativo. Cada um na sua atribuição. Cassar mandato de deputado é atribuição exclusiva do Legislativo. O Supremo tem interferido seguidamente em atribuições exclusivas do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Isso precisa acabar. Agora, no caso do deputado Silveira, já houve apresentação de recursos ao Supremo. Então, o Supremo vai examinar se o decreto do presidente, se a graça atende aos requisitos. Se o Supremo entender que o presidente extrapolou, não cometeu um desvio de autoridade, um abuso de poder, o presidente e o Poder Executivo vão obedecer à decisão do Supremo Tribunal Federal? Olha, eu fui relator da lei de abuso de autoridade. Votamos aqui por unanimidade de todos os parlamentares da Câmara, porque realmente está precisando de enquadrar o judiciário. Nós não tínhamos mais alternativa, eles estavam tentando decidir tudo, né? Até nomeações aqui do Executivo, que são prerrogativa do presidente, tramitação de matéria no Legislativo, né? Então, isso não, eu acho que talvez o que esteja faltando ao Supremo e ao Judiciário de modo geral é um pouco de humildade. No caso específico deste questionamento que está sendo feito à graça que o presidente concedeu. Simplesmente arquive-se, né? Não precisa tramitar a matéria. Mas, deputado, vamos assumir a premissa do senhor de que o assunto está resolvido, está liquidado. De que o presidente da República está certo. Mas se o Supremo decidir, ainda que errado no seu entender, o senhor defende que o presidente cumpra a decisão do Supremo ou não obedeça a decisão do Supremo? Olha, a Câmara aqui vai manter o mandato do deputado Daniel Silveira, ou não, mas a decisão será nossa. Ninguém vai tirar um deputado daqui, o Judiciário não vai tirar um deputado daqui
sem que a gente decida. Então, cada poder tem que fazer valer as suas prerrogativas que são próprias. Então, nesse sentido, eu acho que sim, o presidente Bolsonaro tomou uma decisão, consultou a Advocacia Geral da União, consultou todas as partes que deveria consultar e foi orientado de que poderia fazer esse decreto, que vai defender o seu decreto. Obviamente, esta é a posição correta, né? O Supremo pode divergir? Pode. O Supremo decidiu antes que prisão em segunda instância podia valer, né? Prendeu o Lula, tirou o Lula da eleição, agora mudou, não, segunda instância não vale mais, soltou o Lula, botou o Lula na eleição. Eu acho que não é por aí. Não acho que está sendo, vamos dizer, um poder moderador adequado, né, dentro das regras da nossa Constituição. Mas eu respeito as decisões que são tomadas. Agora, para cada ação tem uma reação. O senhor está falando sobre reações. Quero trazer aqui aquele projeto que tramita na Câmara da deputada Zambelli de anistiar outros aliados, não é, do presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a avaliação do senhor? Existe possibilidade de que isso avance? Há necessidade de que esse projeto avance? Qual que é a opinião do senhor deputado? A deputada Carla Zambelli me pediu se eu poderia assinar como coautor o projeto. Ela, pelo que sei, está elaborando ainda o texto, consultou o governo, consultou outras pessoas. Ela quer apresentar um projeto que era inicialmente para resolver o problema do próprio Daniel Silveira, e agora me parece que ela quer ampliar para outras pessoas que tenham sido, vamos dizer assim, atingidas no judiciário por crimes de opinião, né? Eu penso que parlamentares têm, sim, direito à imunidade parlamentar, material, e não podem ser questionados quanto às suas opiniões, porque foram eleitos pela população e a Constituição dá essa prerrogativa da imunidade parlamentar. Outras pessoas temos que avaliar daí se há ou não um enquadramento. Mas eu não conheço o texto, ela não apresentou ainda o texto para que a gente pudesse avaliar, e dentro dessa possibilidade eu não vou opinar sobre uma possibilidade que eu não conheço exatamente que fundamentos ela está colocando para e quais objetivos também ela pretende alcançar, né? Qual é o alcance do projeto e qual é o fundamento que está apresentado para que ele possa tramitar aqui e ser aprovado no Congresso Nacional. O deputado, o senhor é deputado desde 1995, nós nos conhecemos em Brasília há bastante tempo. Nessa questão da imunidade parlamentar, o senhor acha correto que um deputado defenda o fechamento do Supremo Tribunal Federal, defenda da surra no ministro, defenda o fim de um outro poder? A imunidade parlamentar, no entender do senhor, ela vale para esse tipo de declaração? Aqui no plenário pode tudo. Quando o presidente veio aqui no plenário da Câmara dos Deputados, tinha um grupo de parlamentares gritando genocida com faixas, mostrando ao presidente. E qual foi a providência que se tomou? Então, não pode ter um peso e uma medida, para cada um vale uma coisa. Para você pode, para você não pode. A lei é igual para todos. Todos são iguais perante a lei. Está escrito na nossa Constituição. Portanto, se houve algum excesso do deputado Daniel Silveira, não justifica o excesso do judiciário na decisão que tomou. Então, mas aí a Câmara não tinha que tomar uma medida. No devido lugar. O senhor é um deputado muito experiente. O Daniel Silveira não quebrou o decoro parlamentar? A Câmara não tinha que tomar uma providência em relação a um deputado desse tipo? O senhor acha normal pedir para fechar o Supremo Tribunal Federal? O senhor pediria, por exemplo? Aqui na Câmara, nós temos tido diversos pedidos de comissão de ética, de julgamento de parlamentares. Eu mesmo fui objeto de um desses julgamentos nesse processo agora, que a ministra Rosa Weber arquivou da questão da Covaxin. Nós tivemos aqui uma decisão, eu fui absolvido por unanimidade aqui no Conselho de Ética. O tempo todo se recorre ao Judiciário, ao Conselho de Ética, todo mundo quer criar um desgaste para o outro através de uma ação política. Partido minoritário aqui na Câmara, tudo que eles perdem no plenário, eles recorrem para o Judiciário, para ver se conseguem manter ainda alguma mídia sobre aquele tema. Eu acho totalmente inadequado isso, mas é dentro da regra do nosso arcabouço legal. Então, eu
quero deixar claro minha posição. Os excessos eventualmente cometidos pelo Daniel Silveira não justificam os excessos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor classifica, então, a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que tem encabeçado, né, ele tem liderado o inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos? Hoje, mais cedo, o UOL ouviu o ex-ministro Marco Aurélio Mello, e ele falou que sobre a atuação de Moraes, que ele está quase colocando estrela de xerife. Bom, quero ouvi-lo sobre a atuação do ministro do Supremo, que é tão criticado pelo presidente e pelos aliados do presidente também, deputado. O ministro Alexandre de Moraes foi meu colega ministro. Eu fui ministro da Saúde no governo Temer, ele foi ministro da Justiça. Tem uma ampla trajetória nessa área de segurança pública. O ministro Alexandre de Moraes adotou esse inquérito de fake news já há 3 anos. O inquérito está em andamento e não se encerra, né? Então, eu sou vice-presidente da CPMI da fake news, que não se encerrou porque o Senado ainda está em funcionamento virtual, híbrido, e a comissão não voltou a funcionar. Mas as questões precisam ser encerradas. Eu acho que já é hora do ministro Alexandre de Moraes encerrar o inquérito da fake news, tomar as providências que tem que tomar e seguir vida para frente. O momento que nós vivemos hoje é muito diferente daquele momento em que ele abriu esse inquérito, e que, desde então, vem trabalhando nesta questão, né, e prorrogando o inquérito sucessivamente. Já há 3 anos ele investiga os mesmos fatos. Eu acho que isso já está de bom tamanho para que ele, então, emita a sua opinião sobre o que é, o que não é fake news. Eu até defendo aqui a aprovação da lei. O governo é contra, não quer aprovar a lei da fake news, mas eu acho melhor aprovar uma lei do que deixar a critério do Tribunal Superior Eleitoral decidir, durante o processo eleitoral, o que pode e o que não pode. Bom, mais cedo... Deputado, Perdão, pai Diego. Não, eu ia trazer uma fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas ia mudar um pouquinho de assunto, saindo um pouco desse campo. Mas pode continuar, Kennedy, se for ainda nesse mesmo assunto. Não, é uma coisa muito rápida. O deputado, ele é muito experiente, conhece o ambiente político em Brasília. Ele falou da atuação do Alexandre de Moraes e há críticas à forma como o Alexandre de Moraes tem atuado. Isso, numa sociedade democrática, tudo bem esse debate ser feito. Agora, outros analistas também entendem que o presidente Jair Bolsonaro, o deputado, ele adota um discurso golpista, ele ameaça as instituições, ele tem, ao longo do tempo, esticado a corda e tem usado uma ameaça de interpretar, inclusive, o artigo constitucional que trata do papel das Forças Armadas. O senhor vê alguma chance de o presidente da República desrespeitar o resultado eleitoral em caso de derrota dele? Eu não acredito nisso, até porque eu estou convencido que o presidente vai ganhar as eleições, né? Eu estou absolutamente convencido disso. O presidente Bolsonaro, apesar dos 2 anos de pandemia, da guerra na Ucrânia com a Rússia, que tem atrapalhado o ambiente econômico do país e no mundo, mas eu não tenho dúvidas quanto à sua eleição. Independente disso, o presidente Bolsonaro tem opiniões claras, próprias e expressas sobre determinadas questões, né? A Justiça, Estado, né? E o Exército também é Estado, não é governo. Então, as Forças Armadas têm o seu papel constitucional de recolocar a ordem, né? Então, havendo qualquer distúrbio na ordem, as Forças Armadas são convocadas para restabelecer a ordem. Eu não estou vendo nem de perto qualquer ambiente de conflito que necessite restabelecimento de ordem. O que tem o presidente Bolsonaro fala o que pensa, né? E os ministros do Supremo decidiram também falar o que pensam, embora eles sejam... E o resultado da urna será respeitado, então? O resultado da urna será respeitado? Na minha opinião, sim. Eu não vejo por que não seria, né? A não ser que, durante o processo eleitoral, decisões sejam tomadas, né, que interfiram no resultado das eleições, né, diretamente, e aí haverá reação, obviamente. Então, precisa tomar muito cuidado, né, porque o ativismo político do judiciário é que tem provocado toda essa confusão institucional, né? É o judiciário tentando
legislar, tentando interpretar a Constituição ao contrário do que está escrito, né, literalmente, é o judiciário tomando decisões que invadem competências privativas de outros poderes e, eventualmente, no processo eleitoral, querendo tomar decisões que mudem o resultado da eleição. Aí vai ter reação, obviamente. Mas se todo mundo ficar no seu papel, né, e cumprir a sua obrigação, não vejo problema nenhum e também não acho que vai acontecer qualquer problema no processo eleitoral brasileiro. Recentemente, o ministro Barroso, em um pronunciamento que ele fez para a Universidade da Alemanha, disse que as Forças Armadas estão sendo orientadas a desacreditar, a atacar o sistema eleitoral brasileiro. Houve reações depois disso? O vice-presidente Hamilton Mourão falou, o próprio presidente, aliás, o responsável pelas Forças Armadas também já se pronunciou sobre esse assunto. E quero ouvi-lo também. Existe essa orientação, existe essa demanda para que as Forças Armadas desacreditem o processo eleitoral brasileiro? Pelo contrário, as Forças Armadas foram chamadas pelo ministro Barroso para colaborar com a avaliação do processo eleitoral. Seus técnicos estiveram lá, olharam tudo, fizeram algumas observações, e as observações estão sofrendo, vamos dizer assim, um negacionismo do TSE sobre eventuais fragilidades do sistema eleitoral. Eu não vejo problema, eu acho que está cada um cumprindo seu papel, as Forças Armadas foram chamadas a participar do processo e emitiram a sua opinião. O que o Supremo vai fazer agora com a opinião das Forças Armadas é que vai decorrer, toda ação tem uma reação, vamos ver como é que vem, né, o processo. Tudo deve ser explicado e transparente, isso é o que nós queremos de todos os três poderes. Pois é, mais cedo, né, Kennedy, deputado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou num evento para prefeitos sobre o chamado orçamento secreto, as emendas de relator. A gente tem esse trecho da fala do presidente da Câmara dos Deputados, vamos ver. Mas quando a gente fala de saúde, Zukovski, é importante que amanhã a gente discuta sobre o orçamento dito como secreto, os custeios para a saúde que entram direto na conta dos municípios. O que seria da atenção básica no Brasil se não tivessem esses recursos da saúde, que não tem placa de inauguração, que não tem festa de inauguração, mas que todas as prefeitas e os prefeitos sabem o quanto é importante para pagamento de folha, compra de medicamentos, de equipamentos, de reformas e de sobra de recursos que faltam na saúde, porque a demanda é sempre maior do que o mínimo obrigatório, e as hoje sobra para investimento como fonte de recursos próprios em outras áreas. Bom, deputado, sobre esse assunto, é um assunto que está na mira já do noticiário já há algum tempo, não é? Sobre esses recursos, a destinação desses recursos. A gente sabe que os parlamentares têm direito às emendas, mas é claro que a sociedade quer saber para onde vai o dinheiro, né? Como é que o senhor vê essa fala do presidente da Câmara e se realmente é necessário que tudo funcione da maneira que funciona hoje? Olha, não tem nada de secreto no orçamento. Ele é absolutamente transparente. Nenhum parlamentar manda um centavo, R$1 para o município sem colocar na sua rede social, sem pedir para o prefeito agradecer também na sua rede social. Tudo está absolutamente claro, né? Toda a relação que existe entre prioridades que cada cidade tem e atendimento parlamentar, através do parlamento e pelo executivo, é absolutamente transparente. É assim que funciona na Câmara Municipal, o vereador pede, leva o recurso, anuncia o recurso lá do bairro que ele atendeu, na Assembleia Legislativa dos Estados, da mesma maneira, o deputado pede um recurso, vai lá e anuncia, entrega, e aqui no governo federal a mesma coisa, né? É o legislativo que vota o orçamento, é o legislativo que autoriza a despesa, é ele que diz o que pode ser feito. O executivo pode não fazer aquilo que o legislativo autorizou, mas não pode fazer o que o legislativo não autorizou. Então, é sim papel do legislativo encaminhar a sua visão sobre as despesas públicas e está tudo 100% transparente. Não tem orçamento secreto e o que o prefeito pede para o deputado como emenda é a coisa mais importante que ele tem para resolver no município sempre. Então, quando eu fui ministro da Saúde, eu que autorizei essas emendas de custeio, que não existiam.
porque há necessidade de mais recursos para a saúde. Os prefeitos deviam gastar 15% com saúde, gastam 25%, 30% com saúde, e isso precisa ser compensado de alguma forma. A União acaba contribuindo através da emenda parlamentar para ampliar a sua participação no financiamento do SUS. É isso, então. Ouvimos aqui o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Deputado, obrigado pela entrevista, obrigado pelo esforço. Ontem tentamos, o senhor estava em viagem aos Estados Unidos, pelo jeito já retornou a Brasília, não é? Então, obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, estou sempre à disposição para esclarecimentos e minha opinião também, que eu tenho sobre tudo. Um abraço. Perfeito, estamos sempre aqui abertos a ouvi-lo também. Obrigado ao deputado, líder do governo na Câmara. Kennedy, continua aqui comigo para a gente comentar algumas notícias do dia. Antes, vou dar uma